Hoje eu vou falar mais de uma experiência que eu tive recente, meses atrás, onde que eu sinto que muita gente passa ou já passou, e eu de verdade passei por isso daí sem saber qual caminho percorrer. Eu sinto que até Deus, nesse sentido, ele é grandioso de verdade, porque ele consegue, em alguns fatores, entregar aquilo que você não só pede, mas que você busca. Só que ele entrega de uma forma tão, vamos dizer, cheio de responsabilidade. Ele seca todas as torneiras, realmente todas as águas começam a não existir mais, que hoje eu sinto que eu passando por isso, dessa forma que eu passei, sem muita gente saber e tudo mais, é uma das coisas que eu mais quero jogar como minha experiência de... Eu sei que muita gente vai colocar a minha idade assim em si, sobre esse fator e tudo mais, mas acho que a idade pouco importa, importa sobre aquilo que você luta e sobre a experiência que você tem e tudo mais, porque eu de verdade, durante muito tempo assim, eu passei meio que não entendendo, mano, nesses meses, últimos meses, o que realmente tinha acontecido. Eu lembro que quando eu vim para São Paulo, 2 meses e pouco atrás, eu fiquei uma semana aqui, mais de uma semana, fiquei uns 10 dias, se eu não me engano. E eu fiz a última live, se eu não me engano, dia 18, 19 de maio. Faltava exatamente uns, vamos dizer, uns 2 dias, 3 dias para eu completar um ano de Sig Shop, de retorno assim. E quando eu voltei lá para o Rio, para o escritório do Rio e tudo mais, que é onde que fica a Sig Shop realmente locada, eu senti que eu estava vivendo uma intensidade tão grande e a demanda estava tão grande, mas ela estava toda suportada em mim. E isso, conforme outros trabalhos foi acontecendo, de eu estar fazendo palestra, convite e tudo mais, de eu ir do local do Ronaldo, agradecer até pela Semele também, que de verdade me colocou em locais que eu sinto que eu gostaria de estar, mas não sei como que eu estaria lá, entendeu? Então, quando eu voltei dessa viagem de São Paulo, eu, eu senti uma exaustão desse último ano, mas ao mesmo tempo eu precisava solucionar e resolver tudo. Então, automaticamente eu olhei e falei assim, cara, se eu deixar essa exaustão, esse cansaço, porque se um ano vivido, a intensidade dele é como se fosse normalmente uns 3 anos, 2 anos e meio. Isso colocando uma média de pessoas normais viverem 8 horas por dia. 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, entendeu? E as 8 horas, automaticamente eu não sei o que as pessoas normais fazem, mas eu vivo minimamente 16 horas focado na minha empresa. Então, até por isso que eu até mais que isso, na verdade. Mas colocando uma média. Então, essa intensidade também tem um valor, tem um preço, né? E se eu deixasse que cansaço bater naquela hora, eu acho que muitas das coisas não estariam como está hoje. Mas o que que eu fiz, cara? Eu vi que eu precisava fazer uma mudança. Então, eu contratei mais gente, muito mais gente, no presencial mesmo, sendo que o meu local não suporta. Eu comecei a iniciar a obra, porrada. Já tinha um local onde eu tinha feito aquisição desde 2023. E eu olhei esse local, vou montar meu escritório de Sig Shop aqui, com espaço e tudo mais. Que o primeiro andar já estava pronto, eu ia só fazer a reforma do primeiro andar e começar a utilizar. E eu falei, não, vou subir o segundo logo, vou meter marcha, vou fazer o máximo, o máximo, o máximo. Vou crescer a equipe, tudo mais.
Só que ao mesmo tempo, eu tive a decisão de falar assim, vou deixar de vender. Vou deixar de vender. Eu fiquei exatamente uns 35 dias, eu fiz até uma live 15, 16 dias depois, se eu não me engano. Só para mostrar que eu estava por ali e tudo mais, mas eu realmente não estava fazendo, eu estava fazendo algumas compras ainda e tudo mais. Eu lembro que nas 2 primeiras semanas, até que foi bem, que eu tinha meio que me organizado, mas eu falei assim, pô, o custo tá maior e tudo mais. Todo o projeto que eu tinha montado da SIG, vamos dizer que eu tenho uma parada meio que selecionada de 6 meses de capital para manter os custos da empresa e tudo mais. Eu olhei assim, pô, eu tripliquei, quadrupliquei meu custo, agora é equipe muito mais porrada, é tipo, muito mais gente, então foi o que eu falei, mano. E aonde que eu analisei que separa os peixes e os tubarões. Porque eu comecei a analisar e falei assim, cara, como as pessoas crescem assim e tudo mais, mano, eu vou ter que dar mais de mim aqui, só que isso vai gerar mais problema, não vou conseguir estruturar, não vou conseguir projetar, não vou conseguir passar ensinamento para a equipe e tudo mais. Então eu analisei tudo aquilo ali e eu comecei a pensar, mano, eu vou em banco, vou pedir empréstimo e tudo mais, vou fazer alguma coisa, não é possível que eles não vão fazer alguma coisa por mim. E eu muito iludido e tudo mais, apesar que o faturamento da empresa é legal, é LTDA e tudo mais, a gente acaba sendo meio que caindo na ilusão que tudo isso é uma resposta. Só que não é. Quando eu fui em 3, 4 bancos e tudo mais, eu iria pegar algo ali em torno de 200 mil, como equilíbrio para estar mantendo ali a SIG projetada até pela questão da construção e tudo mais. E eu lembro que ia colocar meu carro e tudo mais com garantia, porém aí eu descobri que tem que ter 10 anos, não sei o quê. Meu carro é de 2007, apesar que é um carro, vamos dizer assim, de um valor agregado e um pouco cobiçado por muita gente, eu vi que nem isso solucionou. Onde eu pensei em outras formas e tudo mais, e eu tive como resposta criações em banco, que eu logo desativei, e teve o banco em si, que a gerente, a menina que estudou comigo, ela que mais fez por mim ali, mas o que ela fez em torno daquilo que eu queria não chegava a 5%, sendo bem transparente com vocês. E eu comecei, como que eu vou fazer se eu for vender mais e vou negociar? E eu comprando coleção, chegando, coleções que eu já tenho guardado há 6 meses, porque até isso, nesse último ano que eu vou ter esse chap, eu estruturei, porque nem sempre é uma boa fase de você comprar. Então sempre como eu via coisas com oportunidade, mesmo que eu falasse não vou trabalhar, se eu estou com caixa, eu prefiro transformar em produtos que eu vou ver que em um momento ele pode ter uma cobiçação maior e eu ter aquele produto. Onde eu vejo coleções que eu não, naturalmente nos 6 anos eu nunca vi, tipo uma coleção de Super Nintendo Cibi, que eu peguei em dezembro, até hoje eu não trabalhei em cima dela. Uma coleção de Sega Saturno de 300, long box americanos, desde o carnaval que eu não trabalhei nela. Outra coleção de carnaval de limited, só peça rara, também não trabalhei nela. Diversas outras coleções assim, onde não quer dizer que eu seguro e deixo o dinheiro parado. Eu espero o melhor momento de se vender aquilo. Porque existem melhores momentos do nosso mercado assim tudo mais. Então, eu vi que eu recebi como não e tudo mais. Nesse mesmo momento, cara, eu não sei o que aconteceu, o que que rola? Tudo meio que começou a secar. Tudo começou a secar. O único cartão que eu tinha, que era em torno de uns 20 mil de limite, não pago e tudo mais, do Santander.
desceu para limite para 3 mil, onde, tipo assim, tinha disponibilizado 20, porque eu sempre fecho 100% do valor mensal, assim, tranquilo. Eu sem entender, liguei pro meu gerente e tudo mais, que esse é outro banco onde o gerente é meu amigo desde a infância e tudo mais. Ele, cara, aconteceu isso com diversas pessoas, ninguém tá entendendo nada e tal. Eu falei assim, pô, vamos que vamos. E aonde eu... Todas as torneiras secaram, mano. Todas as torneiras secaram. E teve um amigo que ele disponibilizou o imóvel dele e tudo mais para fazer um empréstimo, um financiamento e tudo mais. Eu até prossegui, mas eu não dei norte porque eu falei assim, cara, vai além do que eu realmente queria, porque era um valor muito além ali e tudo mais, porque o imóvel era tanto e tanto, eu falei assim, que aí eu pegava algo para ele também e tudo e tal. Eu falei assim, mano, eu não vou seguir meio que nesse padrão, porque acaba assumindo mais do que realmente eu preciso. Então, eu sempre tive a noção, quando você tem mais do que você precisa, você tem abundância de erros, você comete muitos erros. Então, apesar de eu precisar, eu teria a noção suficiente de entender que aquilo que eu precisava era somente para manter um equilíbrio, para conseguir seguir chapa redonda total. Então, eu acabei não prosseguindo e eu lembro que de última opção, eu tenho um cara que é muito meu amigo, muito mesmo. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque ele realmente, não sei se ele gostaria, mas ele sabe de verdade. E eu cheguei com uma cara de pau, falei assim, irmão, deixa eu te falar. Você já fez isso outras vezes por mim, que ele já fez isso pra mim em 2022, 2023. Eu sempre mantive tudo correto. Falei assim, irmão, deixa eu te falar. Falei tudo pra ele, mano. Tudo, exatamente tudo. Tudo que eu tava projetando, negócio e tal, e pá. Eu preciso de 200 mil, mano. 200 mil aqui. Eu te pago 10% desse valor, mano. Te pago 50 por mês e no último mês te dou 20. Aí ele respondeu, não, sim, nem é o valor, nem nada. Você precisa pagar juros nem nada. Mas eu vou te dizer uma parada. Meu dinheiro todo tá todo investido, mano. Todo investido. Só que eu sempre deixo aqui 50 pau, mano. Eu falei, 50 pau te ajuda, eu quero juros nem nada, mano. Eu falei assim, irmão, de verdade, de todos os torneios que se fecharam, mano, eu tenho um quarto do valor que eu preciso, sendo que para eu chegar onde eu cheguei, minimamente não chega em 1% do que eu tenho aqui como estoque e tudo mais. Eu tô precisando dessa grana exatamente só para estruturar o teu tempo de alívio, de pensar melhores nas coisas que eu venho fazendo. Eu aceito tudo mais, mas eu aceito pagar esses 10%. Ele, não, você vai pagar e tudo mais. E ele acabou fazendo isso por mim naquele momento, na hora ele mandou 50. Você sabe que eu te amo, mano? Eu falei que não ia falar seu nome, mas eu te amo, Lucas, de verdade, irmão. De verdade mesmo. E aquele momento eu entendi, mano. Exatamente, todas as torneiras se fecharam assim e tudo mais. Clientes que precisavam estar fazendo pagamento se não pagaram, mas também coisa que eu não levei à frente, coisa que, de verdade, eu nunca transpareci, fiz cobranças a mais para meus clientes do que eu deveria, prazo é prazo. E os 50 foi, desse momento agora, os 50 foi mais que necessário. Já paguei ele uns dias já, que eu falei com ele que ia pagar em 2 meses, dava os 10% para ele. Apesar que ele não queria aceitar, eu paguei. Gratidão é uma palavra que não tem
não tem como agradecer, tá ligado? Tem como você fazer ações, mano. E a ação não é o dinheiro. É transparecer que o dinheiro ele é problema de muitas coisas, mas ele também é a solução, mano. Se você tiver pessoas realmente dispostas e fiéis e leais àquilo que elas dizem e àquilo que elas pensam de você. Então, ele fez aquilo ali perante tudo mais. Eu consegui pensar, eu fiquei exatamente mais uns 15, 20 dias sem vender e estruturando toda a equipe, toda a parada, investindo em obra e tudo mais, porque eu já tinha também um caixa e tudo mais, mas era meio que destinado. Como eu falei, eu montei algo, mano, onde tipo assim, eu botei obra, aumentando a equipe e tudo mais, várias coisas, e aquilo que eu tinha montado e projetado não era além, não era além não, era muito além daquilo que realmente eu tinha projetado meses antes. Eu não sabia que a Sig Chapas em si, a empresa teria tanta demanda e tudo mais e muitos fatores. Aí eu fiquei esses 35 dias sem vender, todas as torneiras fecharam assim. Eu falei de um cartão, mas eu tive cartões maiores assim que, cara, são coisas que não tem explicação, não tem fatores, não tem resposta. Mas acho que por mais clichê que seja, eu acho que algumas pessoas já escutaram isso, eu acho que Deus, quando ele realmente começa a te entregar, ele não começa a te entregar de forma assim, vamos dizer, tão fácil. Ele começa a te colocar em situações onde você, irmão, você vai vendo quem é quem, você vai fazer acontecer que tu veio do menos, você vai passar por alguns estágios, mano. Existem 4 estágios, acho que muita gente sabe. Um eu já passei, eu passei por esse segundo agora, eu tenho essa noção total. E meses agora, tudo funcionando redondo, tudo mais. E eu acho que a sinceridade, mano, de você transparecer de verdade, é a coisa que eu mais aprendi nesses últimos tempos, mano. Se você não tá bem, fala. Se você tá com alguns problemas, fala. Se você tem alguma coisa que você possa fazer pelo outro, faça. Mas de verdade, mano, saiba escolher as pessoas e tudo mais, porque muitos utilizam isso como uma coisa feliz para ela, entende? Por o momento que está passando. Outros realmente gostam de você porque eles sabem quem você é. Então, essas pessoas você tem que carregar. Eu tenho pessoas, eu pareço ter muitas pessoas, mas ao meu redor eu tenho poucas pessoas. Independente do tamanho da amizade, do tempo, da distância, pessoas que conhecem minha intensidade com isso e tudo mais, sabem que eu não sou muito aberto, mas acho que elas conhecem o SIG pessoal mesmo. E passando-se agora, eu fiz um ano a SIG Chap dia 22 de maio, 21. Abril, junho, julho. Vai se dar 3 meses isso daí, né? E o que eu quero dizer, mano, que se você pediu, filho, aguenta. Pegou a visão? Porque a consequência é diferente. Mas no final todo mundo se encontra no mesmo lugar. A situação é,
Qual caminho, mano, você vai percorrer? O imediato, que muita gente transparece, que muita gente realmente consegue, que muita gente tem sorte. E esse é um fator importante. Muita gente busca sorte. Muita gente se diz ter sorte. Mas quantas vezes você está testando a sua sorte jogando na Mega Sena nesse exato momento? Eu entendi que eu não tenho sorte, eu tenho um trabalho árduo. Filho, o meu teto, mano, é o piso do meu filho, mano. Então, o que eu busco mais é exatamente deixar de passar por algumas situações e não deixar pessoas que eu amo passar por essas situações. É doloroso, é escuro. Muito das pessoas mais velhas, pessoas com mais experiências, eu não entendo. Eu só sou eu mesmo, eu não tento utilizar de vantagem algo desse tipo. Não consigo, talvez seja por isso que uma pessoa que eu tenho que agradecer, mano, é uma pessoa que eu conheci há um ano e pouco atrás, que é o Guilherme Franklin, mano. E acho que o contato que eu tenho com ele e tudo mais, ele é um menino de 19 anos. Eu me vejo nele. Porque com a mesma idade que ele tinha, eu também tinha a mesma ambição, a mesma vontade de vencer que ele tem. Só que poucas pessoas para fazer aquilo acontecer. E com poucas ferramentas que tinha na época. Mas se buscar na internet, vê que eu tentei e até consegui. Mas faltava um apoio ali e tudo mais. Hoje eu entendo que é eu por eu, é eu pela família seguir Chape, é nós por nós. Isso foi montado. No começo era um maluco. Agora são 7.000 malucos no grupo do WhatsApp, nas comunidades do WhatsApp. São 35.000 malucos no YouTube, 60.000 no TikTok, 100.000 no Instagram. E no Facebook era 15.000 de um trabalho há 4 anos. Hoje é 15 vezes mais de um trabalho de 4 meses. O que aumentou nesse tempo foi a intensidade. E essa intensidade eu tenho que agradecer ao Gui por ter me mostrado um caminho, mas eu sempre fiz com que eu valesse o valor daquilo. Eu paguei R$ 77, 67 para entrar na comunidade do Discord dele, aonde em 55 dias eu fui, acho que o único cara evidente ali, até por isso que a gente em 3, 4 dias de call a gente já virava madrugadas e tudo mais, gerei valor para ele. E ontem a gente fez uma reunião e tudo mais, a gente mesmo sem trocar, mas a gente sempre trocar as mensagens, e é que nem ele escreveu, 30 minutos é tipo 6 meses nossos. E a gente é um dos caras que passa informação transparente um pro outro. Isso que eu senti falta nesses últimos anos de trabalho. Alguém às vezes está passando por você, mas não passa uma transparência correta. Transparência é dificuldade que talvez não existe. E com o Gui, mano, eu me encontrei como um cara que ele viu uma verdade em mim, eu vi uma verdade nele. Ele viu um esforço em mim, eu vi esforço nele. E exatamente tudo, mano,
que se envolve a um pouco mais de resultado, que dependa ultimamente nada da gente, como um ano atrás eu falei, Gui, eu já ganhei dinheiro com os domínios aqui, pá, tô comprando os domínios, compra os domínios aí, mano, pega os nomes maneiros e tal. A gente passou a madrugada comprando os domínios, acho que a gente gastou uns 500 conto cada, 600. E ontem, eu, pela segunda vez, eu tive uma sorte de ter um condomínio que eu paguei, um domínio que eu paguei 70 mil reais, valer mais de 2 mil dólares. Então, esse sim, mano, foi o menino que, de verdade, apesar de distante, foi o homem que de verdade olhou uma parte de mim e da mesma forma que ele lutava, eu lutava do outro lado e se conectava. Busca alguém, mesmo que não seja sócio, algo do tipo, lutar por você, mano. Lutar por ele, mas que pareça por você. Porque tu vai precisar. Sozinho você não consegue exatamente nada. Nada. Então, o resumo de tudo é exatamente isso. Deus seca exatamente todas as fontes quando você busca algo. Mas ele revela o porquê ele fez isso. E hoje eu sei a revelação, o porquê ele fez isso. E de verdade, tá tudo melhor do que antes. Muito melhor.